Você tá indo embora? É? Olha lá. É? Dá um abraço na Amora. Quem vai embora é a Amora. É, abraça. Abraça. Dá um beijo na Amora. Dá um beijinho nela. Dá um abraço e um beijo. É, isso. Ó. Um abraço e um beijo. Dá um beijo, namora. Abraça ela. Agora tá tirando. O quê? Olha a farra, olha a farra. Vocês estão indo embora? Ela tá achando que... Tá ela e a Amora, na bolsa de levar a Amora. É a Amora. Que risada gostosa. A Amora tá indo embora. Você deu tchau pra Uau? A bolsa da Amora. Olha que bolsa chique. A garota tem mala de viagem. Mala de viagem e casinha de transporte. Que cabe as duas. Gente, vocês têm noção? Filha, vem cá. Minha descabeladinha. Vocês têm noção, Gigi? Vocês têm noção que há 15 anos atrás eu tava indo pra Orlando pela primeira vez. Minha primeira viagem internacional. Minha viagem dos 15 anos, que eu fui no ano que eu ia completar 15, né? E agora, 15 anos depois, é minha primeira viagem com a Gigi, com a minha filha. E eu tô indo levar ela pela primeira vez na Disney. Ai, eu tô muito feliz, filha. O Nino e a Beta moram em Florianópolis e não em São Paulo. Então, eles estão pegando um outro voo, né? Eles fizeram uma escala em Campinas e já estão indo para Orlando. O nosso voo já sai direto de São Paulo, então não é o mesmo voo, mas estamos todos indo. Já comprei as comidinhas da Gigi lá em Orlando. Vou mostrar quando chegar lá, vou fazer stories mostrando tudo, compartilhando tudo isso com vocês. Então, assim, já comprei marmitinhas saudáveis pra Gigi. Fora isso, vou comprar fruta e tal, mas vamos ver como vai ser lá no dia a dia. Às vezes também alguns restaurantes têm opções legais, então vou me virando. Não, gente, retomando quem vai nessa viagem. Eu, Leandro, a Gigi, minha mãe, meu pai, minha avó, a Manu, Nina, o Gui, o Nino e a Beta, e a Tânia, o Geraldo, e vai uma filmmaker com a gente. São essas as pessoas que vão com a gente na viagem. Já perguntaram, Mari e Tarek não vão, minha sogra e a Nath não vão. Enfim, gente, diversos motivos, tá caro, enfim. Então, essas são as pessoas que vão na viagem. Eu queria tanto ir de executiva, mas não, gente. Muito mais caro. Não rolou. Se desse pra fazer um upgrade, não fosse tão absurdo de caro. Mas, não vamos de executiva. Olha, sinceramente, ela não é uma criança que tem uma super, mega, hiper rotina 100% regrada. Claro que tem as suas coisinhas de todos os dias. Então, ela tem a soneca da manhã, a soneca da tarde, né? Almoço, os horários de comida e tal. Mas a gente vai estar numa viagem com muitas pessoas, o dia inteiro na rua. Então, assim, eu não vou me estressar em querer fazer uma super mega rotina, até porque viagem é sair da rotina, né? Então, a gente vai seguindo de acordo com o que der. Se a gente começar a ver que não tá sendo legal pra ela, a gente vai mudando os horários, adaptando, até do jeito que a gente acha que fique ok. Mas a Gigi é super tranquila, então eu acho que vai ser bem de boa quanto a isso, sabe? Voltei já, fiquei até os 7 meses da Gigi, sem comer lactose. Toda vez que eu tentava, que eu comia alguma coisa, a Gigi, ainda amamentando, né, por conta, né, da amamentação, passava mal, tinha cólica e tal, sendo que ela não foi um bebê que teve cólica. Então, foi até os 7 meses. Aos 7 meses eu experimentei de novo comer coisas com lactose, ela não teve nenhum tipo de reação. Então, eu voltei a comer normalmente. Gigi não tem intolerância, não é a PLV, inclusive comeu pão de queijo ontem. Mas até os 7 meses fazia mal pra ela, porque é pesado pro bebezinho digerir, né?
eu não consigo, né? Eu esmago. Simplesmente eu esmago muito. Mas, ai, gente, a cena dela abraçando a Gigi abraçando a Amora, ai, foi muito fofo. E deu dó, porque a Gigi vai sentir muita falta da Amora. Ela acordou hoje, inclusive, já perguntando da Amora. Ela já começa, au, 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 já começa, tipo, procurar pela Amora, sabe? Ela ama muito, assim, é a irmãzinha dela do coração. Então, ela vai sentir falta da Amora lá na viagem. Mas aí a gente faz umas chamadas de vídeo, né? Sei lá. Não acho nem que a Amora vai sentir tanta falta da Gigi, mas a Gigi vai sentir falta da Amora. Então, o que eu vou fazer? Pelo que eu pesquisei, em voo internacional, não pode entrar com comida, tipo, fruta ou comida aberta, essas coisas. Só, tipo, embalagens fechadas, lacradas. Então, eu tô levando bisnaguinha e um saco inteiro, né, de bisnaguinha e um snackzinho que ela também costuma comer. Aí, fora isso, antes da gente entrar na parte da imigração e tudo, não só no avião, antes da gente entrar nessa parte que não pode entrar com comida, eu vou dar comida pra ela. Então, dou comida, vou levar a comida, dou pra ela, dou banana, dou fruta, enfim. Aí entro, e aí tem esses snacks e vai ter o TT. E a comida do avião, dependendo do que for, se der pra ela comer, e ela tiver interesse também, ela vai comer. Mas eu fico tranquila porque tem o TT, né? Então, é o que me deixa tranquila, até por isso que eu não fiz o desmame ainda. Ah, e tem uma outra coisa também. Quando você entra, né, na parte lá do embarque, que tem duty free e tal, tem as lojinhas que vendem coisas, comida, não comida necessariamente comida, mas... Então, dependendo, dá pra eu comprar alguma coisa lá, tipo uma fruta cortada, alguma coisa pra levar pra dentro do avião. Eu não vou poder levar de casa, mas eu posso pegar daquele lugar, entendeu? Então, veremos. Mas acho que quanto a isso, gente, tem o TT resolve. TT e bisnaguinha. Sim, vamos levar ela pros parques. E claro que tem como ela curtir lá. Afinal de contas, é Disney, gente. A Disney é pra crianças, né? E claro que tem muitas atrações pra adultos também. Claro que tem brinquedos que ela não vai poder ir. Mas tem muitos brinquedos pra ela. Inclusive brinquedos que eu nunca fui. Porque são mais voltados pro público infantil mesmo. Então eu vou fazer a parte que eu sempre chamei na Disney de Bobolândia, que é a parte de brinquedos pra criança mesmo, assim. E os shows, os teatrinhos, essas coisas, tudo ela vai curtir. E quando a gente for nos brinquedos que ela não vai poder ir, tem um monte de gente da família pra ficar com ela. Então, a gente vai se organizar, se dividir, mas ela vai sim pra todos os parques, vai curtir muito. Então, como eu sempre soube que visto normalmente tem uma fila gigantesca, Gigi nasceu em novembro de 2021. Em janeiro de 2022, desse ano, eu corri e fiz o passaporte dela. Aí ficou pronto, o passaporte é rápido, né? Ficou pronto, sei lá, em 15 dias, o passaporte brasileiro. Assim que eu tinha o passaporte em mãos, no começo de fevereiro, final de janeiro, eu dei a entrada no processo do visto, no site e tal, porque você tem que ter o passaporte, tem que ter a numeração do passaporte e tal. Então, eu dei a entrada no começo de fevereiro, final de janeiro, e tiramos o visto dela, teve um negócio lá de levar o agendamento dela, foi, sei lá, em junho ou julho, se eu não me engano. Junho ou julho. E aí, pouco tempo depois, sai o visto, né? Não sei quanto tempo que demora, um mês, sei lá, pra sair o passaporte com o visto. Mas, como a gente não pretendia viajar antes, a nossa intenção sempre foi viajar em dezembro, então eu tava tranquila, eu não tava com pressa, mas o prazo que tava na época que eu fiz foi isso, quase que 6 meses ali pra sair o visto. Agora tá mais, né? Tá mais de 1 ano, enfim, tá bem puxado. Então, o que eu digo é assim, não pretendo viajar, mas é tão cedo, né? Meu bebê acabou de nascer, não pretendo viajar tão cedo. Já tira o passaporte, já tira o visto. Porque a hora que você tiver que viajar, você não vai ter que esperar esse prazo, sabe? Então, eu corri, fiz o da Gigi logo, porque aí a hora que saiu o passaporte, saiu o visto, tudo, a gente resolveu todos os rolês da viagem. Inclusive, quando o bebê tem, né, menos de 1 ano, a validade do passaporte é só de 1 ano. Então, o que eu fiz? Eu tirei o passaporte em janeiro, só que esse passaporte só ia estar válido até janeiro de 2023. E quando você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, o passaporte tem que ter validade de 6 meses, pelo menos. Então, eu sabia que eu ia ter que tirar outro passaporte. Mas o que eu fiz? Eu fiz o passaporte logo em janeiro para pedir o visto. Então, fiz o passaporte de janeiro, entrei o visto saiu lá para junho, julho. Então, beleza, tava tudo certo. Quando chegou
setembro ou outubro, não, quando chegou outubro, eu entrei e fiz outro passaporte pra Gigi. Dei a entrada pra um segundo passaporte. Porque o dela tava chegando a validade, que é janeiro, e não ia dar pra viajar pros Estados Unidos com esse passaporte. E aí, inclusive, quando eu fui tirar o passaporte dela em outubro, até a mulher falou assim, se você esperasse até novembro, que ela vai fazer um ano, dia 4 de novembro, o passaporte teria validade de 2 anos, porque quando a criança tem 1 ano de idade, de 1 ano pra mais, o passaporte tem validade de 2 anos. Aí eu até falei pra moça, então, mas eu tô com medo de esperar pra tirar mês que vem e acabar o papel pra emissão de passaporte, porque todo final do ano é a mesma história, gente. Para de emitir passaporte, ou a fila pra emitir passaporte fica muito grande, acaba papel, enfim. Aí a moça do negócio do passaporte falou, não, é verdade, você tá certa. Eu falei, porque eu tenho uma viagem pra dezembro, eu não vou correr o risco de esperar mais um mês e perder a chance de fazer o passaporte. Ela, não, é verdade. E aí eu fiz um novo passaporte pra Gigi. Então a Gigi tem 2 passaportes. O passaporte válido, que é o que tem a validade de até outubro de 2023. E o passaporte que não está mais válido, né? Que eles meio que cancelam o passaporte, mas eu continuo com ele porque é onde está o visto dela. E o visto dela americano tem validade de 10 anos. Ou seja, eu vou ficar 10 anos com esse outro passaporte e renovando o outro da Gigi, né? Porque como esse daí só tem validade até outubro de 2023, ano que vem eu vou ter que fazer outro passaporte dela. Então, mas eu falei, cara, não vale correr o risco de esperar até novembro. E foi bom, porque chegou dia 15 de novembro, acabaram os papéis e pararam de emitir passaporte. Só foi normalizar, tipo, semana passada. Então, fica a dica, não deixa pra tirar o passaporte no final do ano. Então, gente, depende de companhia aérea, de voo, da passagem que você comprou. Porque às vezes a passagem que você comprou não dá direito a nenhuma bagagem. Então, depende muito. Tanto é que a nossa passagem a gente comprou com milhas. Quando a gente comprou a passagem com milhas, eu só tinha direito a 1 mala por pessoa. Só que eu tô num plano de milhas que você vai subindo de categoria conforme você vai ganhando pontos. E você vai subindo de categoria e cada categoria te dá novos benefícios. E aí eu entrei recentemente numa nova categoria desses benefícios que eu tenho direito a 2 malas. Então, até então, eu não teria direito a 2 malas por pessoa. E aí eu subi para esse direito de 2 malas por pessoa. E a gente ligou na companhia, que é a American Airlines, e perguntou se a Gigi teria direito. E nesse caso, na nossa passagem, ela tem direito à mesma quantidade de bagagens que a gente tem direito. Mas isso varia de companhia para companhia, passagem, enfim. Vamos à história das fraldas que eu já respondi trocentas milhares de vezes. Por que eu tô levando fralda pra viagem, pra todos os dias? Não seria mais fácil comprar na viagem? Seria mais fácil comprar na viagem. Só que é um gasto, certo? Eu já tenho as fraldas. Eu já tenho as fraldas da Gigi por mais alguns bons meses. Se eu não usar essas fraldas e ela for crescendo, eu vou perdendo essas fraldas. Então, começa por aí. Eu já tenho. Eu tenho direito a bastante mala. Essas malas, algumas malas iriam vazias. Pra que eu vou levar a mala vazia se eu posso levar as fraldas que eu já tenho aqui e não ter que gastar em dólar pra comprar fralda lá, de uma coisa que eu já tenho aqui? Então foi por isso, tipo, as malas vão com as fraldas, porque as malas vão voltar com compras, ou as malas poderiam ir vazias e eu gastar pra comprar fralda lá de uma coisa que eu tenho aqui em casa. Então, é isso, entendeu? TT. A minha resposta pro voo é TT e mais TT. Claro que eu tô levando alguns brinquedos, baixei os desenhinhos, musiquinhas que ela gosta, mas TT é TT. Bom, como que funciona no meu caso? Eu tenho o passaporte brasileiro e eu tenho o passaporte italiano. Eu nem tirei visto no brasileiro porque eu já tenho o passaporte italiano. Quando você vai viajar para os Estados Unidos com o passaporte italiano, você tem que entrar num formulário do governo americano, preencher um formulário que chama ESTA, que é o visto, entre aspas, tá? Do passaporte italiano. Nesse ESTA, você preenche o formulário com seus dados, com a sua informação, paga uma taxa, que eu acho que é $20, se eu não me engano, e aí manda as suas informações pra lá. Eles olham, aprovam no dia seguinte e você recebe o seu ESTA completo e você imprime, que é um papel, umas folhas, um documento. Só que você tem que levar esse documento impresso. E isso é o meu visto do passaporte italiano. Aí como que funciona? Eu tenho que viajar com os 2 passaportes, porque na hora de sair aqui do Brasil, eu tenho que dar a saída
na imigração, na Polícia Federal, com o passaporte brasileiro. Estou saindo do país. Quando eu chego lá nos Estados Unidos, eu dou a entrada com o passaporte italiano, que é onde eu tenho esse visto, que é o ESTA. Dou a entrada com o passaporte italiano. Nos Estados Unidos, eu só uso o passaporte italiano. Para sair dos Estados Unidos, também dou a saída com o passaporte italiano. E aí, quando chega aqui no Brasil, eu dou a entrada aqui no Brasil com o passaporte brasileiro, que foi o que eu usei para sair daqui. Se eu for só com o italiano, na hora que eu chegar no Brasil, vai ser tipo, tá, mas você tem visto pro Brasil? Você tem cidadania no Brasil? Como que funciona? Então, tenho que estar com o meu passaporte para dar saída e entrada no Brasil. Então, tem que usar os dois. Ai, gente, assim, toda viagem, mesmo antes da Gigi, sempre rola aquele medinho de tô esquecendo alguma coisa importante. Importante, tá? Não coisa tipo uma blusa que você possa comprar lá. Mas tipo um documento, um cartão, enfim. Rola esse medo. Rola aquele medo de passar na imigração. Será que eu vou conseguir entrar, né? Tipo, vai ter algum tipo de problema, sei lá. Sempre esse medo existe, sempre. E agora, com a Gigi, é um medo do novo, do desconhecido, de como é viajar com ela, de como é ficar horas com ela dentro do avião, como que vai ser com ela nos parques em relação a cansaço, alimentação, organizar tudo, correria da viagem. Então, tipo, é o medo do desconhecido, sabe? Essa ansiedade, esse medo de, tipo, meu Deus, será que vai dar tudo certo e tal? Faz parte. Então, como que funciona? Por exemplo, cada um paga seu parque, cada um paga a sua comida, tipo, vai comer no restaurante, né? Cada um paga a sua parte e tal. Comidas de, tipo, coisas de casa. Então, a comida do mercado e tal, é tudo dividido entre nós. Cada um vai comprando, a gente vai guardando as notinhas e quem pagou. No final, o Leandro, que ganhou o senhor planilha, faz a planilha, tipo, fulano gastou tanto, ciclano gastou tanto, então a divisão ficou essa, um tem que pagar tanto pro outro e a gente se resolve entre a gente, sabe? Sim, sempre. A gente sempre faz seguro viagem quando a gente vai viajar pra fora do Brasil. Sempre, sempre, sempre. Pra todo mundo. Então, Gigi, a gente, vovó. As principais pessoas, Gigi e vovó, né? Que é mais perigoso, assim. Mas todo mundo, a gente faz pra todo mundo. Tem que ver, às vezes, o seu próprio cartão, você tem um seguro viagem. No nosso caso, foi isso. O nosso cartão dá direito a um seguro viagem. Então, tem que ter, gente. Tem que ter, acionar, entender como funciona, porque se acontecer alguma coisa, você precisar e você não tiver seguro viagem, você precisar de, né, pagar, ir pro hospital, essas coisas, é muito caro. Então, o seguro viagem vale a pena. O que não faz nada, eu acho que não, porque cada um tem suas funções mais específicas. Tem o que vai fazer mercado, o que faz comida, o que organiza o roteiro, que normalmente sou eu, roteiro, parques, eu, minha mãe. Então, cada um tem as suas funções, as suas coisas. Mas sempre rola estresse, não por, tipo, alguém não fazer algo, mas porque são muitos dias junto, convivendo 24 horas. Então, estresse sempre rola, tipo, umas tretinhas aqui, outras tretinhas ali, mas nada demais, né? Senão a gente não repetiria isso todo ano.